Olá pessoal, seja bem-vindo ao curso Programador de Dispositivos Móveis Avançado da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Eduardo Trindade e serei o seu professor neste curso. Na primeira aula, a gente viu uma apresentação do curso, os conteúdos que estaríamos estudando. Hoje, nessa segunda aula, nós vamos falar um pouquinho sobre back-end e front-end. Back-end e front-end, o que significam esses termos? Em qual deles a gente se encaixa? Em qual deles estaremos atuando? São algumas perguntas bem simples, mas que a gente precisa deixar bem claro agora no começo do curso. Indo direto ao ponto, back-end e front-end são termos que a gente utiliza para diferenciar onde o programador atua. A gente costuma dizer que o back-end é a parte que cuida dos bastidores. Ele vai cuidar da estrutura, das regras de negócio de uma aplicação. Essa aplicação pode ser um site, pode ser um sistema mais completo, pode ser um aplicativo simples, um jogo. Enquanto o front-end vai ser o responsável pela apresentação, ou seja, a parte visual para o usuário. Então, tudo aquilo que o usuário está vendo é o front-end quem fica encarregado de disponibilizar. Eu trouxe essa imagem aqui, que é uma imagem que eu gosto muito de fazer uma analogia, que é um iceberg. Por que um iceberg? O iceberg, como a gente sabe, a ponta dele é um lado bem menor. Então imagina ali um oceano e temos um iceberg. Toda aquela ponta, aquela parte acima do nível da água, é aquilo que a gente vê. Então eu costumo dizer que ali a gente tem o front-end. O front-end ele vê aquilo ali. A maior parte da aplicação é uma parte que está escondida, é uma parte que está, digamos assim, no escuro, entre aspas, que é o back-end. Então o back-end tem ali toda a parte ali que sustenta a parte visual da aplicação. E no meio desses dois, a gente tem uma API, ou API. Essa API é uma interface de programação. E como que funciona essa comunicação? Ela pode ser feita de diversas formas. O que a gente vai estar falando um pouco aqui no curso é da arquitetura REST. Então são REST APIs. E o que esse termo REST ele significa? Ele se refere a um modelo de arquitetura que é voltado para definir meios e sistemas distribuídos se comunicarem diretamente. Então, quando eu tenho aqui, por exemplo, uma API aqui que faz a comunicação do back-end do meu sistema com o front-end, eu posso ter aqui, por exemplo, um banco de dados. E essa API aqui, ela consome esses dados e envia para o meu front-end. O meu front-end é que vai consumir a API. Dizer que a API consome um banco de dados não é a mesma coisa que um front-end consumir uma API. Aliás, esse verbo consumir ele é muito utilizado pelos devs, mas muita gente aí não sabe o que está acontecendo de fato. O que acontece é que essa API, por meio do back-end, e esse back-end ele pode estar em diversas linguagens, pode ser um back-end em PHP, em JavaScript, em TypeScript, utilizando aí, por exemplo, frameworks. Esse back-end e essa API, eles possuem acesso ao banco de dados. E aí eles vão pegar os dados que estão ali, carregar e entregar para o front-end mediante uma requisição. Ou seja, imagine que vocês estão fazendo uma tabela ali de usuários. Aí vocês vão colocar lá o nome do usuário, e-mail do usuário, a senha, com certeza, alguns outros dados lá. A API, neste momento aqui, ela vai ser utilizada para quê? Inicialmente para cadastrar um usuário. Então, quando vocês preenchem um formulário, vocês submetem para a API. Essa API vai lá no back-end, confirma se está tudo ok, se vocês mandaram todos os dados corretamente, e se tiver ok, ela salva no banco de dados e retorna um status para o front-end saber se deu certo ou não. Em aplicações REST, os métodos, que são HTTP, eles definem o tipo de comunicação que vai haver entre o cliente e o servidor. E aí a gente tem que saber um pouco sobre esses métodos.
Para eu poder estar utilizando uma API, quais métodos eu posso utilizar? Vamos lá. A gente pode utilizar um método GET, né? E esse método GET, ele é utilizado geralmente quando a gente quer solicitar que um servidor envie um ou mais recursos. Então, quando vocês querem mostrar uma tabela de produtos, uma tabela de usuários, uma tabela, né, de qualquer coisa, vocês querem pegar dados, geralmente a gente manda um GET. Um outro método utilizado é o método POST. Esse método ele é projetado para enviar dados de entrada para o servidor. Então, ele vai ser muito utilizado aí por formulários de cadastro, envio de arquivos, né, esse tipo de operação. Já o método PUT, ele edita e atualiza recursos no servidor, né? É um método que substitui todas as atuais representações daquela tabela, naquela linha, pela carga de requisição que está sendo enviada. Parecido com o PUT, a gente pode falar também do método PATCH, que permite uma atualização parcial. Então, eu quero atualizar somente o sobrenome de uma pessoa. Eu posso criar uma rota para esse fim. E eu posso falar que ela é com o método PATCH. E também a gente tem aí métodos como o delete, né? O delete vai estar apagando o recurso ali do servidor. Além disso, quando a gente faz essa requisição, a gente tem um código resposta. E aí, eu sugiro que quem nunca teve um contato com uma API, instale o Insomnia, né, em sua máquina. Este aqui é o Insomnia, e neste Insomnia aqui, eu estou fazendo a comunicação com ViaCep. Tá? ViaCep é o nome que eu dei aqui para uma API chamada ViaCep. Bom, aqui ó, no Insomnia, a gente seleciona qual método a gente quer. E aqui do lado esquerdo, eu posso estar criando aqui, né, uma HTTP request. Tá? Então, por exemplo, quando eu quero procurar um CEP, né, eu venho aqui e chamo uma nova request. Find CEP. Notem que aqui eu coloquei base URL. Né? Se eu vier aqui no Environments, Management Environments, eu posso criar aqui um objeto JSON e informar algumas variáveis aqui para ele. Como, por exemplo, neste caso aqui, eu criei uma base URL. É o nome que eu quis dar. O importante é saber que a API possui esse endpoint, tá? Que é o viacep.com.br/ws/. Bom, eu vou acessar então essa base URL para poder consumir dados dessa API. Então eu chamo aqui a base URL, por isso que eu criei ela lá, para não ter que ficar digitando aqui toda vez o endereço. E já que eu termino ela com barra, depois do WS, eu mando para ela, por exemplo, o CEP que eu quero buscar e o formato que eu quero retornar. Então eu mandei, por exemplo, o CEP 39.705 no formato JSON. E ele me retorna. Ele me retorna um objeto aqui que tem o CEP 39.705, a localidade São João Evangelista, o estado Minas Gerais, o código de IBGE do município, né, o DDD da cidade, 33, e o código CIAF. Isso aqui pode ser muito útil, né, quando a gente está fazendo um formulário de cadastro e a gente pede para o usuário digitar o CEP. Imagine que vocês estão lá no Shopee, indo fazer uma compra, e vocês querem cadastrar um novo endereço. Como que funciona? O cálculo do frete, ele baseia-se no CEP. Então vocês colocam apenas o CEP lá e ele já retorna toda a localidade, a cidade, né? Dependendo se for uma cidade maior, ele já traz esses campos aqui preenchidos, bairro, logradouro. Então assim, isso facilita muito o cadastro. Né? Então, quando a gente está fazendo aplicações aí que a gente está lidando com cadastros, com o usuário, quanto mais a gente puder facilitar na aplicação, melhor ainda para o aproveitamento do nosso aplicativo. Então, neste caso aqui, uma API via CEP, né, que retorna aqui o CEP. A gente poderia ter outras, né, collections aqui. O Insomnia ele permite a gente criar várias. Eu tenho algumas aqui, como por exemplo essa OMD. Essa OMD é para a gente poder estar buscando filmes. Então, por exemplo, eu passo a base URL para ela, tá? Que é essa base aqui, e uma
uma API, né, uma chave de API, uma API key. E aí aqui eu tenho o seguinte, T igual, então já é uma outra forma de procurar. Né? Eu estou mandando um texto para ele aqui, um T igual Harry. Quando eu mando esse Harry, né, o que ele trouxe para mim? Todo o conteúdo aqui, por exemplo, do Harry Potter. Inclusive, ele traz para mim uma URL de uma imagem. Então, imagine que a gente queira renderizar ali uma lista de filmes no aplicativo. Né? Fica muito bom quando a gente tem já o retorno da imagem. Né? Dá para fazer um projetinho bacana em cima disso aqui. Netflix, né? A gente pode fazer clones de Netflix dessa forma. A gente pode fazer inúmeras aplicações dessa forma. Um outro exemplo que eu deixei aqui também, Pokédex. Então, quem se lembra aí de Pokémon? Então, a gente tem também uma API gratuita para Pokédex, que é a Pokédex API.co, tá? Sem o M, /API, /v2, /. A partir daí, né, a gente faz a pesquisa que a gente quiser. Posso pesquisar aqui por tipo, find type, type 1, né? E o tipo 1 aqui, por exemplo, vamos supor que seja o lutador. Ele vai falando aqui a questão das vantagens e desvantagens, né? Eu quero procurar um Pokémon por ID, né? Eu posso vir aqui pesquisar o Pokémon 25. Né? E quem que é o Pokémon 25? Né? É o Pikachu. Então a gente tem aqui várias e várias formas aqui da gente estar utilizando, né, APIs gratuitas. E aqui também ele leva para uma URL. Vamos ver o que acontece com essa URL se a gente abrir ela. Olha só que legal. Ele traz para mim aqui mais dados, né? Dados que poderiam ser aproveitados por um front-end. Então ele traz aqui, ó, Pokémon, Pikachu, né? Traz aqui os sprites dele. Então ele traz aqui, por exemplo, questões como, olha lá, o Pikachu de costas. Então tem várias imagens. Imagina um joguinho, né? Para quem gosta de fazer jogo, o tipo do Pokémon, Pokémon Shine. Então tem muitas e muitas possibilidades aqui. Posso pesquisar por nome também, né? Então, o que significa pesquisar por ID, pesquisar por nome? Quem que define essas regras? Essas regras elas são definidas pelo programador, pelo desenvolvedor back-end. O back-end ele vai fornecer as rotas, né, da sua API para que o front-end possa utilizar, para que o front-end possa consumi-las e renderizar na tela aquilo que lhe foi pedido. Tá? Então, o back-end vai cuidar dos bastidores e do funcionamento estrutural de uma página. Tá? E o front-end é aquela profissão que cuida da apresentação do site, da aplicação. Ele cuida das partes visuais, ele faz a interação entre o usuário e tela, ele gerencia a usabilidade. Tá? Então, quando a gente tem esses dois conceitos aí bem definidos, fica fácil da gente definir qual será a maior área assim, que a gente vai estar focando. Eu quero focar em back-end, eu quero focar em front-end, ou então eu quero ir descobrindo aos poucos, né, e evoluindo e aprendendo um pouco de cada um, o que também é muito bom. A gente tem desenvolvedores front-end, desenvolvedores back-end e desenvolvedores full stack. Obviamente, front-end cuida da parte de interface, vai trabalhar mais ali com HTML, com CSS, com JavaScript, vai trabalhar com bibliotecas como React.js para poder estar fazendo páginas, né? Single Page Application, SPAs. Pode ser que trabalhe com Flutter, pode ser que trabalhe com Angular. Então, o front-end ele é mais focado nessa área. Tem o Vue também, JS. O back-end aí já tem uma outra área para seguir, né? Ele pode estar focado ali com o Node, ele pode estar juntamente ali trabalhando com TypeScript, ele pode ser mais voltado para o lado do PHP, então isso aí vai depender. E o Full Stack é aquele desenvolvedor que trabalha dos dois lados. É aquele desenvolvedor que faz tanto o back-end quanto o front-end. Tá? E o mercado está aí com inúmeras possibilidades, com muitas vagas, tanto na área de back, de front, quanto de full stack. Então, eu espero que vocês aproveitem o que vamos estudar aqui neste curso.
Para adiantar, estaremos focando no front-end, né? O nosso curso aqui de programadores dispositivos móveis, ele visa a parte ali do desenvolvimento da aplicação, a parte visual, e nós vamos estar conhecendo aí os componentes do React. Na próxima aula a gente começa a falar um pouquinho sobre o React e sobre as suas funcionalidades.